Para escrever sua redação, vamos começar compreendendo a proposta. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Caminhos para o enfrentamento da ansiedade estudantil no Brasil, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, o tema seria a ideia dos caminhos para o enfrentamento da ansiedade estudantil no Brasil. Ao argumentar, é preciso ter em mente que seus argumentos devem ser o mais originais possíveis. Então, você deveria apresentar conhecimentos que você construiu ao longo de sua formação. Porém, os textos motivadores, eles podem servir como um certo aspecto norteador para que você construa sua argumentação. Lembrando que você não pode ficar simplesmente preso somente aos textos motivadores, mas que as ideias presentes neles, ampliadas, elas podem servir de base para a sua argumentação. O primeiro texto vai mostrando aqui a ideia do que é considerado uma ansiedade normal para aquilo que é excessivo, extremo e irracional, e mostrando que muitas vezes a escola está envolvida nesse aspecto. Então, nesse primeiro texto, é preciso que você tenha noção que o ambiente escolar ele deveria prevenir essa questão da ansiedade para que isso não se torne transtornos graves. E aí é preciso que você tenha em mente, ao desenvolver seu argumento, que o ambiente escolar ele precisa, de certo modo, ser um pouco mais acolhedor, ser um ambiente em que os professores sejam preparados, os colegas também sejam conscientizados, de forma a conseguir identificar os casos de ansiedade e tentar minimizar essas situações de estresse excessivo entre os alunos. Então, o ambiente escolar ele vai ser responsável por isso. Por isso, muitas vezes você vai ter que intervir a partir desse ambiente escolar. Já o segundo texto fala sobre a ausência de psicólogo nas escolas públicas de ensino médio e mostra como é que isso compromete não só o desenvolvimento dos alunos, mas isso é, de certa forma, uma não implementação de uma diretriz escolar. E aí você poderia argumentar que, de certo modo, a ausência desses psicólogos na escola contribui para o aumento da ansiedade e o não cumprimento dessa legislação, de certo modo, não assegura que os estudantes tenham recursos que sejam adequados para lidar com a ansiedade. Então, isso também é um problema a ser discutido e um caminho que se pode discutir. Já o terceiro texto mostra uma pesquisa entre adolescentes e jovens na idade escolar e que ele mostra que muitas vezes os estudantes sobrepõem as demandas escolares às suas questões emocionais. E aí mostra a necessidade de suporte psicológico escolar que seja eficaz para minimizar essas questões. Afinal de contas, é imprescindível que as pressões acadêmicas e escolares elas não sobreponham a questões de saúde dos indivíduos. Então, é preciso que os indivíduos sejam preparados, que esses indivíduos sejam cuidados em idade escolar para que as suas questões psicológicas elas não se sobreponham às demandas estudantis e acadêmicas. Já o último texto, ele traz algumas estatísticas, mostrando para a gente a ausência e a necessidade de algumas políticas públicas que auxiliem a questão de saúde mental dos alunos. E aí, se o ambiente escolar fosse um ambiente em que se reduzam os fatores de estresse, os fatores de pressão, por exemplo, se tivessem programas psicossociais nas escolas, educação sobre saúde mental, mais investimento em esporte, mais investimento em arte, de forma a criar um ambiente escolar mais equilibrado, mais propício ao desenvolvimento dos estudantes, isso diminuiria
isso diminuiria, de certo modo, essas estatísticas que são tão agravantes. Agora, ao longo da sua proposta de intervenção, você tem que lembrar que ela tem que ser relacionada àquilo que você discutiu ao longo do texto, né? Outra questão, ela tem que ser completa, ela tem que ter 5 itens básicos: uma ação interventiva, um agente que vai realizar essa ação, pode ser uma parceria ou apenas um agente, o meio para realizar essa ação e os efeitos que se quer alcançar com isso. Então, nesse caso, você teria várias ideias. O Ministério da Educação seria um bom agente, né? Ele poderia fazer parceria com governos estaduais, governos municipais, para a contratação de psicólogos e agentes responsáveis pela questão psicológica dos alunos. Isso poderia acontecer por meio de concursos públicos, por exemplo, para tornar o ambiente escolar mais saudável. Além disso, poderia haver um preparo com cursos, com treinamento aos professores, de modo a minimizar a pressão escolar e tornar o ambiente escolar mais acolhedor. Além disso, também poderia acontecer o investimento em eventos artísticos, esportivos no ambiente escolar, atividades que sejam extracurricular, oficinas de teatro, de música, de dança, que de algum modo contribua para o relaxamento do estudante no período escolar, no momento ali da sua formação acadêmica, e de certo modo minimizasse esses transtornos psicológicos que vêm acarretando tanto problema aos estudantes.